tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tio Waltenberg de novo no pedaço. Bom, senhores, eu tenho em minhas mãos mais uma questão que fala da Idade Média e especialmente fala de quem você fala, especialmente da peste negra. Mas vamos ler o texto. O texto de que? O texto é de Boccaccio, da sua tradicional obra Decamerão, como queira chamar, tá? Bom, também, Decamerão é uma comédia satírica sobre o período medieval, considerada uma das obras iniciais do Renascimento cultural. Mas vamos ler o texto do Boccaccio. Boccaccio ou Boccaccio, pronuncia do jeito que você quiser, tá? Tão grande era o número de mortos que, escasseando os caixões, os cadáveres eram postos em cima de simples tábuas. Não foi só um caixão a receber 2 ou 3 mortos simultaneamente. Também não sucedeu uma vez apenas de esposa e marido, ou 2 ou 3 irmãos, ou pai e filhos, serem enterrados no mesmo caixão. A féretro e caixão, né? Para dar sepultura à grande quantidade de corpos que se encaminhavam a qualquer igreja todos os dias, quase toda hora, não era suficiente a terra já sagrada, ou seja, o cemitério muitas vezes não era suficiente para enterrar tanta gente. E menos ainda seria suficiente se desejasse dar a cada corpo um lugar próprio, conforme o antigo costume. Ou seja, não dava para num buraco só enterrar uma pessoa só. Caramba, também isso me lembrou imagens recentes. Vocês não lembram? Imagens recentes aí da Covid, né? Teve cidades que a prefeitura mandou abrir lá 2, 3 mil covas. Quem não lembra da Itália? Os corpos empilhados dentro da igreja, né? Lembra da Covid matando gente pra caramba na Itália também? Na Espanha? Terrível, né, gente? Um período que nós estamos vivendo aí, saindo ainda com dificuldade dessa desgraça da Covid, muito semelhante à época da peste negra. Por isso passaram-se a edificar igrejas nos cemitérios, pois todos os lugares estavam repletos, ainda que alguns fossem muito grandes. Punha-se nessas igrejas as centenas dos cadáveres que iam chegando, e eles eram empilhados como as mercadorias de um navio. Caramba, foi tanta gente assim, gente. Lembrando que a tal da peste negra, né, ela matou cerca de 30% da população europeia. A peste negra matou, certo? Cerca de 30% da população europeia, certo? Isso principalmente na Europa Ocidental, tá? 30% da população europeia morreu, né? Cerca de 30% nesta época da peste negra. A peste negra de origem asiática, por incrível que pareça, assim como a Covid, de origem asiática, tá? Muito bem. O que estava acontecendo naquela época, gente? A Europa vivia, nessa época, a chamada Baixa Idade Média. A Europa vivia, né, a chamada o quê? A chamada Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média. Bom, também, traduzindo, essa Baixa Idade Média significava o fim do sistema feudal. Então, nós assistíamos, nesta época, ao declínio do feudalismo. Certo? Declínio do feudalismo. E com o declínio do feudalismo, o que estava acontecendo? Estava acontecendo o quê? Né? A população passava por um processo de urbanização. Então a população europeia, então desta época, a população europeia passava por um processo de quê? Passava por um processo de quê? De urbanização. Por quê, Walter? Porque nas cidades chamadas de burgos estava ocorrendo, nesta época, o chamado renascimento comercial e urbano. A Europa vivia o renascimento comercial e urbano. Tá? Beleza? Muito bem, Walter. Dizem que nas cidades, né, as cidades eram fétidas, não eram planejadas, né? Ocorria, em virtude disso, a proliferação mais rápida da epidemia? Exatamente. A população matou no campo, a peste negra matou tanto na cidade quanto no campo, mais nas cidades. A população urbana morreu com mais intensidade, tá certo? A peste negra se propagava. Quanto mais gente aglomerada, né, gente? Mais fácil de propagar a desgraça da doença. Tire pelo exemplo que nós estamos vivendo ainda, infelizmente, com essa desgraça dessa nova peste negra aí chamada de Covid. Tá? Beleza? Então vamos lá.
O testemunho do escritor italiano Boccaccio fez referência ao advento da peste negra na Europa Ocidental, a qual acelerou a crise do sistema feudal dos séculos XIV e XV. Acelerou a crise? Deu uma estagnada, né? A economia europeia, na verdade, estagnou. Parou, né? Parou. Começou a faltar dinheiro, começou a faltar ouro, prata, o comércio estagnou, a agricultura estagnou, né? Foi uma época muito difícil. Tanto é que esse período aqui, os historiadores batizaram como a crise do século XIV, tá? Beleza, então. Nos séculos XIV e XV, a economia europeia tornou-se predominantemente urbana, gente. É muito forte você usar um termo como esse. Olha. Eu falei, está ocorrendo um processo de urbanização. Agora, você dizer que é predominantemente urbano, eu acho exagerado. Tá bom? Beleza? Exagerado. Letra B. O crescimento demográfico afirmou-se ao longo da Baixa Idade Média até um ponto em que a produção do sistema feudal não foi mais capaz de alimentar a população que ficou fragilizada. Rottenberg, e aí? Vou botar uma interrogação. Lembrando que a peste negra mata também mais fácil pessoas desnutridas. Sério? Sério. Pessoas desnutridas morrem mais rápido. Se você era uma pessoa, né, bem nutrida, rica, sei lá, você era um nobre, você poderia morrer em 15, 20 dias. Se você era uma pessoa pobre, desnutrida, meu amigo, a peste negra te matava em menos de uma semana. Tá? Letra C. As técnicas de produção eram muito desenvolvidas para a época, a ponto de provocarem uma superprodução que gerou desequilíbrio do sistema. Gente, pelo amor de Deus, técnicas de produção muito desenvolvidas. Estão vendo? Exagero ali, exagero aqui. Não é, gente. A produção agrícola da época era muito deficiente. Era deficiente e deficiente. A produção agrícola não atendia a demanda. Tá? Não atendia a demanda, porque as técnicas, né, agrícolas eram ultrapassadas. Beleza? Letra D. A servidão, instaurada como forma predominante de trabalho na Europa Ocidental a partir do século XV, gente. A servidão, que ela é típica do sistema feudal, ela não está sendo instaurada no século XV. Ela instaurou-se no início da Idade Média. Nós estamos vivendo uma época de quê? De declínio do sistema feudal. Então, se estamos vivendo uma época de declínio do feudalismo, então não é a instauração. Está ocorrendo ao contrário. Está ocorrendo o quê? O desaparecimento da servidão. Tá? Beleza? Letra E. Como resultado da mortalidade provocada pela peste negra, os nobres decretaram leis para auxiliar a população camponesa. Gente, pelo amor de Deus. Não, que nada, gente. Que nobre nenhum vai decretar lei em benefício da camada mais pobre. Não, de maneira nenhuma, cara. Isso não aconteceu. A Igreja Católica ainda prestou assistência, até por conta dos hospitais que ela possuía, né? Lembre-se que essas Santa Casas de Misericórdia, que a gente ainda encontra em países como o Brasil, já existiam naquela época. Então a Igreja Católica ela prestou um grande auxílio. Mas os nobres, os senhores feudais, de maneira nenhuma. Tá? Então, gente, a letra A eu eliminei por conta de dizer que a população é predominantemente urbana. Não é ainda. Tá? A letra C eu eliminei por quê? Porque dizer que as técnicas de produção eram muito desenvolvidas. Não eram. A letra D eu eliminei dizendo que a servidão está sendo implantada aqui no século XV, quando ela surgiu lá na queda do Império Romano, no início da Idade Média. Tá? Isso aqui foi aonde? Não foi no século XV, foi no início da Idade Média. E aqui dizer que os nobres criaram meios de auxiliar os pobres e os doentes da peste negra. Isso não ocorreu. Portanto, senhores, o gabarito dessa questão vai ser a letra B, quando diz que houve um crescimento demográfico, e esse crescimento demográfico contribuiu para aumentar o número de pessoas e a produção agrícola não acompanhava, portanto, havia muita gente faminta, muita gente fragilizada, o que ajudava a propagar a peste negra e a matar tanta gente. 30% da população europeia. Beleza? Deu para entender? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.